Hoje, 31 de janeiro de 2025, polícia investiga pastores por golpe financeiro bilionário no Brasil e exterior. Gás de cozinha cai 2 centavos por quilo, mas ICMS eleva preços da gasolina e do diesel. Atendimentos por transtornos de ansiedade crescem mais de 4.000% entre adolescentes. Governo federal prevê leilões de rodovias e ferrovias no novo PAC. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma nova fase da operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes financeiros em mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior. Entre os investigados estão pastores que induziam fiéis a acreditarem que estavam destinados a receber grandes fortunas, utilizando uma teoria conspiratória chamada Nezara Gezara. Os suspeitos prometiam lucros irreais, chegando a valores de até R$1 octilhão. Nesta fase, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 6 estados: Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 5 dos alvos se apresentam como líderes religiosos. Os investigados devem responder por estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério do Desenvolvimento Social desmente boatos sobre biometria no Bolsa Família. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério do Desenvolvimento Social reforça que não há exigência de cadastro biométrico para beneficiários do Bolsa Família. Informações falsas circulam nas redes sociais. Elas afirmam que o procedimento é obrigatório nos centros de referência da assistência social, o que não é verdade. O governo esclarece que os canais oficiais de comunicação são o aplicativo do Bolsa Família e mensagens no extrato bancário. O Ministério alerta que os divulgadores de fake news podem enfrentar sanções legais e recomenda que as pessoas tirem suas dúvidas pelo Disque Social 121 ou nos canais oficiais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A partir deste sábado, 1º de fevereiro, o gás de cozinha terá uma leve redução no preço, com queda de 2 centavos por quilo devido à atualização da tributação do ICMS. No entanto, a gasolina e o diesel ficarão mais caros, com reajuste no imposto estadual aplicado sobre os combustíveis. A alíquota do ICMS sobre a gasolina e o etanol subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, um aumento de 7,14%. Já o diesel e o biodiesel terá um reajuste de 5,31%, passando de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. A mudança acompanha a variação dos preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo entre fevereiro e setembro de 2024. A informação na hora certa. Rádio Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por desinformação eleitoral durante as eleições de 2022. A decisão, aprovada por 5-2, torna a parlamentar inelegível por 8 anos. A cassação ocorre devido ao uso indevido de meios de comunicação e abuso de poder político relacionados a declarações falsas sobre urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. A decisão ainda permite recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Zambelli segue no cargo até o esgotamento dos recursos. A deputada foi a terceira mais votada no país nas últimas eleições. Além dessa ação, Zambelli responde a outras 2 ações no TSE e é ré no Supremo Tribunal Federal por um incidente com arma de fogo na véspera do segundo turno de 2022.
Brasil fecha 2024 com saldo positivo na geração de empregos formais. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Brasil criou 1,69 milhão de vagas formais de trabalho em 2024, segundo dados do CAGED. O resultado supera os 1,48 milhão de postos gerados em 2023, marcando uma retomada após 3 anos de desaceleração. Ao longo do ano foram registradas 25,6 milhões de contratações contra 23,9 milhões de demissões. No entanto, dezembro fechou com saldo negativo de 535,5 mil vagas, reflexo do fim de contratações sazonais. O setor de serviços liderou a geração de empregos, seguido por comércio, indústria e construção civil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais puxaram o crescimento. O salário médio de admissão também subiu, chegando a R$ 2.177,96, um aumento de R$ 55 em relação a 2023. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que os atendimentos relacionados a transtornos de ansiedade no SUS aumentaram 1.575% entre crianças de 10 a 14 anos na última década. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o crescimento foi ainda maior, chegando a 4.423%. Especialistas apontam o uso excessivo de dispositivos eletrônicos como um dos fatores que contribuem para esse aumento. Além da perda de interações sociais e atividades físicas, o consumo de conteúdos nocivos pode intensificar quadros de ansiedade e depressão, especialmente entre meninas expostas a padrões estéticos e reais. A recomendação é estabelecer limites de tempo de tela e incentivar atividades ao ar livre para preservar a saúde mental dos jovens. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Ministério dos Transportes pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025. Ao todo, serão movimentados 161 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O Ministério dos Transportes pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025, com mais de 8.400 quilômetros de estradas oferecidas ao setor privado. Ao todo, serão movimentados 161 bilhões de reais em investimentos ao longo dos contratos. Desses 15 projetos, 3 são de otimizações contratuais. De acordo com a pasta, esse grupo responde por 38 bilhões de reais. Segundo o ministro Renan Filho, a ideia também é que nos próximos dias sejam apresentados leilões para concessões de ferrovias. Nós vamos lançar um novo plano para o desenvolvimento nacional ferroviário, que contará com alguns leilões de concessão, serão feitos de maneira diferente dos leilões de rodovia. O governo vai estabelecer um valor de aporte, apresentar o VPL do projeto e vencerá o privado que exigiu o menor aporte público. No âmbito do novo PAC, o valor de investimento é de 280 bilhões de reais para a infraestrutura de transportes em 302 empreendimentos. Do total, 185,8 bilhões serão aplicados em rodovias, enquanto 94,2 bilhões em ferrovias. Em 2 anos, o Ministério dos Transportes realizou 9 leilões com mais de 108 bilhões de reais em investimentos. Além dos leilões anunciados para este ano, há ainda 11 novos editais, como por exemplo o da BR-116 em um trecho que liga Feira de Santana, na Bahia, a Salgueiro, no Pernambuco. Reportagem Marquesan Araújo. A partir de 1º de fevereiro, o presidente Lula, ministros do governo e parlamentares do Congresso Nacional passarão a receber R$ 46.366 mensais, um reajuste de 5,36%. O aumento faz parte de um escalonamento aprovado em 2022 e concluído agora, resultando em um acréscimo total de cerca de 50% para o chefe do Executivo e ministros desde então. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República também terão o mesmo reajuste. Com isso, os salários dessas autoridades igualam-se ao teto do funcionalismo público, que não era atualizado desde 2014. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.